Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Hoje você vai conhecer mais sobre a história do atleta paralímpico Clodoaldo Santos Silva. Polícia Militar prende viciado em crack suspeito de agredir pai deficiente no Distrito Federal. O projeto quer garantir tempo menor de aposentadoria a deficientes. Livro sobre acessibilidade é lançado em sessão especial. E sem rampas, mulher se arrasta em escada para chegar a metrô no Ceará. Após denúncia, deficiente visual volta a ter aulas de braille. Soluções simples dão segurança a deficientes visuais em Londres. Homem é preso após agredir esposa deficiente física em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Comissão aprova a prioridade para a pessoa com deficiência na restituição do imposto de renda. Universitária em cadeira de rodas perde aula por falta de acesso. Exame de sangue da mãe pode detectar síndrome de Down no bebê. Universidade Federal de Pernambuco oferece cursos para a terceira idade. Projeto reforça o debate sobre inclusão de alunos ligados à educação especial. Festival Carioca traz filmes sobre deficiência com o olhar da inclusão. E deficiente visual recebe computador adaptado. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Polícia Militar prende viciado em crack suspeito de agredir o pai deficiente no Distrito Federal. A prisão aconteceu em Santa Maria, onde um homem de 35 anos é suspeito de agredir o pai dele, de 60 anos, e deficiente físico. Segundo a polícia, o agressor é usuário de crack e usou a muleta do pai na agressão. Uma equipe da polícia passava pela região quando foi chamada para socorrer o homem. Diante da polícia, o suspeito tentou colocar fogo na casa, mas foi contido e levado à delegacia. Mesmo com muitas dificuldades em falar por causa de um acidente vascular cerebral, a vítima disse que essa não foi a primeira vez que o filho o agrediu. De acordo com ele, a intenção do agressor é conseguir dinheiro para comprar crack. Políticas públicas. O projeto quer garantir tempo menor de aposentadoria a deficientes. Pela proposta do deputado Pedro Kemp, a pessoa com deficiência poderia se aposentar aos 25 anos de contribuição quando homem e aos 20 anos se for mulher. As duas condições acontecem caso a deficiência seja grave. Se o caso de deficiência for moderado, o tempo de contribuição seria de 29 anos para homens e de 24 para as mulheres. Em casos leves, o número aumentaria para 33 anos aos homens e 28 para as mulheres. Atualmente, o tempo de aposentadoria para pessoas com deficiência é de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Para o deputado, essa redução teria o objetivo de garantir a essas pessoas um tratamento diferenciado em razão da condição específica de trabalho. O projeto ainda determina que a aposentadoria seja garantida a pessoas com deficiência, aos homens de 60 anos e às mulheres de 55, independente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Cultura, lazer e turismo. Livro sobre acessibilidade é lançado em sessão especial. Na ocasião, foi lançado o livro Ir e Vir, do engenheiro civil Jari de Carvalho e Castro. A obra conta com depoimento do iatista e medalhista olímpico Las Garael e da deputada federal Mara Gabrilli, que ficou tetraplégica após um acidente de carro aos 18 anos. Além disso, a publicação mostra o trabalho do paracanoísta Rodrigo Figueiredo, do cirurgião dentista José Peixoto Ferrão, da arquiteta Milena Adri, da médica geriatra Maria Regina Gonçalves, do desembargador Nery Azambuja, entre outras inúmeras personalidades que vivenciam ou possuem trabalhos direcionados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para comprar o livro, entre em contato com o autor pelo site creans.org.br. Vou soletrar para você: creams.org.br. Repetindo para você: creams.org.br. Acessibilidade. Sem rampas, mulher se arrasta em escada para chegar a metrô no Ceará. Um vídeo divulgado no Facebook flagrou o momento em que uma cadeirante é obrigada a deixar a cadeira de rodas e se arrastar por mais de 20 degraus da escadaria da estação do metrô da cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Isso devido à falta de rampas e elevadores na estrutura que foi inaugurada há um ano. Saiba mais com o repórter André Nunes. A empresa que administra o equipamento diz que o projeto da estação é anterior à Lei de Acessibilidade,
mas reconhece a falha e abriu licitação para a instalação de uma plataforma elevatória. Nas imagens, a mulher sobe as escadas da estação subterrânea sozinha, se arrastando pelos degraus e protegendo as mãos com chinelos. Enquanto ela subia, 2 homens carregam a cadeira de rodas. Segundo a empresa que administra o local, além dessa, outras 2 estações inauguradas em julho deste ano apresentam o mesmo problema. A empresa ainda informou que não há prazo para que a plataforma elevatória comece a funcionar. O órgão ressaltou que qualquer outra reclamação dos usuários pode ser enviada para a ouvidoria do governo do Ceará pelo telefone 155. André Nunes para o Jornal Inclusão. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dá para viver sem caminhar, sem enxergar, sem escutar, com Down, mas não dá para viver sem trabalho. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso portal Inclusão, acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Após denúncia, deficiente visual volta a ter aulas de braille. Após vir à tona a história de que um menino deficiente visual estaria sem aulas há mais de 2 semanas por causa da falta de professor especializado em ensinar braille, a situação foi resolvida pela Secretaria de Estado de Educação e pela Unidade Educacional. De acordo com a avó do garoto, Helenita Andrade da Silva, na mesma semana, Henrique Medina da Silva, de 12 anos, já tinha uma nova professora. Helenita disse que alguns membros da Secretaria de Educação de Campo Grande foram conversar com ela, garantindo que essa situação pela qual o menino passou não deveria ter acontecido e que os direitos dele vão ser respeitados. Diz que acessibilidade, movimento para a inclusão. O jornal Inclusão Brasil lança mais um canal de comunicação direta com as pessoas com deficiência do município de Sorocaba. O Disque Acessibilidade Movimento para a Inclusão. As pessoas com deficiência, assim como seus familiares, poderão registrar suas sugestões, reclamações ou solicitações voltadas para a acessibilidade e mobilidade urbana, como forma de garantir os seus direitos de ir e vir. O atendimento poderá ser feito pelo telefone 15 3012 8681, de segunda a sexta das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Disque Acessibilidade, movimento para a inclusão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Soluções simples dão segurança a deficientes visuais em Londres. Com suas calçadas bem acabadas e trânsito mais disciplinado, a cidade vem incorporando uma série de recursos tecnológicos e soluções simples que fazem diferença na vida de quem não pode contar com a visão. Andar por uma cidade grande é um desafio diário para quem tem deficiência visual. A rua pode ser um lugar assustador e perigoso. Um exemplo é a guia da calçada. Quando as calçadas são rebaixadas para facilitar o acesso a cadeirantes, cria-se um outro problema, já que fica mais difícil para o deficiente visual diferenciar a calçada e também a rua. Uma solução é um tipo de relevo arredondado nas calçadas. Nas ruas brasileiras, elas são raras. Aqui, elas podem ser encontradas na Avenida Paulista, em São Paulo. Elas são chamadas de calçadas táteis. Elas dizem ao deficiente para parar, porque existe uma rua à frente. E depois de cruzar a rua, avisam que a pessoa chegou do outro lado. Isso também existe em Tóquio, lá no Japão. Para atravessar a rua, um tipo de semáforo especial é utilizado. Um cone giratório é ativado quando o sinal fica verde para os pedestres. A pessoa coloca a mão na parte de baixo de uma caixa instalada no poste do semáforo e sente quando o cone girar é hora de atravessar com segurança. O metrô de Londres, em todas as plataformas, tem pisos táteis para orientar deficientes visuais sobre a proximidade dos trilhos. Algumas mais modernas são vedadas por vidros e têm portas automáticas que só se abrem quando o trem está estacionado. Na entrada, catracas amplas permitem o acesso a passageiros acompanhados de cães-guias. A sinalização visual é feita com cores contrastantes e há mapas disponíveis em braille e em letras grandes. O metrô oferece
oferece ainda um serviço personalizado para todos os passageiros com deficiência. Basta solicitar assistência no portão de entrada e um funcionário acompanha o passageiro até o trem e vai avisar um colega na estação de destino. Normalmente, quando o passageiro chega a outra estação, encontra alguém esperando por ele. De lá, será acompanhado até a saída ou até seu próximo trem. O serviço de ônibus londrino transporta 6 milhões e meio de passageiros em dias úteis. A princípio, não é preciso acenar para o ônibus parar. Os motoristas são orientados a parar sempre que houver pessoas no ponto. Passageiros com deficiências visuais às vezes carregam uma bengala branca, símbolo que indica que o portador tem problemas de visão. Isso ajuda a alertar o motorista. Desde 2009, os cerca de 7.500 ônibus que servem a Grande Londres foram equipados com sistemas de localização que anunciam ao passageiro o destino final da jornada e o nome de cada parada. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso portal Inclusão acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Homem é preso após agredir a esposa deficiente física em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. O homem de 40 anos agrediu a esposa de 53 anos, mas de acordo com a polícia, ambos apresentavam visível estado de embriaguez e os dois eram violentos. O socorro para a mulher veio quando ela começou a gritar e vizinhos chamaram a polícia. O homem foi detido em flagrante. A mulher foi encontrada no chão com escoriações, hematomas e marcas de uma suposta tentativa de enforcamento. Conforme o relatório policial, os dois teriam discutido e partido para a briga. A esposa teria pegado uma faca para tentar agredir o autor. O homem, então, tentou enforcar a vítima e, ao desarmá-la, cortou a mão. A polícia encontrou o autor no local. Pouco após a briga, encaminhou os dois à delegacia da cidade. O homem deve responder por lesão corporal e violência doméstica. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Políticas públicas. Comissão aprova prioridade para pessoa com deficiência na restituição do imposto de renda. O projeto do senador Vital do Rego foi aprovado em decisão terminativa. Ao mudar a denominação dos beneficiários no texto original de portadores de deficiência física para pessoa com deficiência, os pareceres ampliaram o alcance da medida. Como o projeto aprovado é um substitutivo, ele ainda vai passar por um turno suplementar da votação. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Universitária em cadeira de rodas perde aula por falta de acesso. A estudante Lorena Melos Martins, de 22 anos, faz faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Fortaleza. Mas ela enfrenta dificuldades para enfrentar o curso devido aos problemas de acessibilidade do prédio, na capital do Ceará. Ela passou por uma operação no joelho e é obrigada a usar uma cadeira de rodas. Não consegue chegar à sala de aula porque a rampa até o segundo andar é íngreme demais. Depois de perder várias aulas, a aluna fez um relato sobre o seu drama no Facebook. O post já tem mais de 6.000 compartilhamentos e 170 comentários. Ela conta que até já se humilhou e chorou na universidade, mas que até agora não obteve resposta. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia. Exame de sangue da mãe pode detectar síndrome de Down. Um simples exame de sangue vai poder substituir os procedimentos invasivos e arriscados utilizados atualmente para prever a probabilidade de um bebê nascer com síndrome de Down. Em um estudo publicado no jornal periódico Nature Medicine, pesquisadores do Chipre descreveram que um exame de sangue feito com 40 grávidas identificou com precisão os fetos com risco de apresentar a síndrome. O diretor médico do Instituto de Neurologia e Genética do Chipre, Filipos Patsalis, responsável pelo estudo, considerou os resultados muito promissores. De acordo com ele, o experimento agora precisa ser realizado com um número maior de mulheres, cerca de 1.000. Atualmente, os médicos usam um exame chamado amniocentese para verificar a probabilidade de um bebê nascer com a síndrome. O exame geralmente é realizado na 15ª ou 16ª semana de gestação e exige a retirada de líquido amniótico da mãe, por meio de inserção de uma agulha oca no útero. Como a amniocentese traz um pequeno risco de aborto espontâneo, cientistas vêm buscando maneiras menos invasivas de fazer exames para verificar a presença da síndrome de Down em outros potenciais problemas genéticos. Por causa do risco de aborto, a gestante tem de assinar um termo em que se diz ciente das ameaças. A síndrome de Down é um distúrbio genético que atinge 1 em cada 700 bebês nascidos vivos em todo o mundo. O risco de se ter um bebê com síndrome de Down aumenta conforme a idade da gestante.
Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva, palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão. www.portalinclusão.com. Saúde. Grupo Andanças alerta contra o câncer de mama em Sorocaba. Conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce é o principal objetivo do grupo, formado por mulheres recuperadas e em tratamento da doença. O cor-de-rosa é cor que mulheres de todo mundo usam para mostrar a união a enfrentar o câncer de mama. Doença mais frequente entre elas. São 1,5 milhão de novos casos por ano. No Brasil, de acordo com os números do Instituto Nacional do Câncer, todos os anos são diagnosticados 50 mil novos casos. O principal objetivo do grupo é conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da doença, o que aumenta as chances de cura em até 95%. Por isso, é importante recomendar que as mulheres realizem o autocuidado, que se toquem e, diante de qualquer anormalidade ou até mesmo qualquer dúvida, procurem um médico. A cidade de Sorocaba vai reforçar o movimento conhecido como Outubro Rosa, com a 5ª caminhada pela prevenção e cura do câncer de mama, organizada todo ano pelo Grupo Andanças e que reúne centenas de pessoas de toda a região em benefício da causa. Este ano, a caminhada vai acontecer no dia 26 de outubro, no Parque Campolim. O grupo convida moradores da cidade a iluminar suas casas e estabelecimentos comerciais com luzes na cor rosa durante o mês de outubro. O Grupo Andanças existe há 5 anos e é uma entidade de ação social que promove a prevenção e o combate ao câncer de mama por meio de palestras, workshops e visitas de conscientização às comunidades carentes. O principal objetivo do grupo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença, por meio do diagnóstico precoce e do autocuidado das mamas, além de resgatar a autoestima das pacientes em tratamento. Para mais informações sobre o Grupo Andanças, acesse blog andançasgrupo.blogspot.com. Repetindo, andançasgrupo.blogspot.com. Educação e esporte. Universidade Federal de Pernambuco oferece cursos para a terceira idade. São 4 cursos de extensão promovidos pelo programa Universidade Aberta à Terceira Idade no campus Recife. Os idosos podem realizar os cursos de extensão em realização de exercício físico no ambiente doméstico, ética e cidadania, uso racional de medicamentos e xadrez. Os cursos são destinados a pessoas idosas com mais de 60 anos. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 81-2126-8538. 81-2126-8538. Políticas públicas. Projeto reforça o debate sobre inclusão de alunos ligados à educação especial. Uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional com propostas para o ensino, tem provocado discussão entre pais e professores ligado à educação especial. As APAES do Brasil temem que a retirada de uma palavra polêmica no texto possa representar a perda de recursos e o fechamento de unidades, além de comprometer o atendimento às crianças. Nos últimos anos, o governo federal vem intensificando o processo de inclusão, estimulando estudantes com deficiência a frequentar a escola regular. A meta número 4, conforme a descrição do plano, previa inicialmente universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Modificado na Câmara dos Deputados, o texto recebeu uma palavra polêmica antes de seguir para o Senado. A palavra é preferencialmente. Com a reformulação, o plano passou a especificar que o atendimento aos alunos com deficiência deve ser realizado preferencialmente na rede regular de ensino. Nesta segunda versão, a pessoa pode optar entre matricular o aluno na rede pública ou privada. Agora, com a retirada da palavra, a pessoa com deficiência deve ser matriculada apenas na rede pública. As APAES são instituições filantrópicas particulares que se sustentam com repasse de dinheiro público, doações e iniciativas próprias para angariar recursos. O Ministério da Educação divulgou que o objetivo da pasta é construir uma política educacional inclusiva com o apoio de todos. O texto completa que estudantes com deficiência precisam ter atendimento mais individualizado e também devem conviver com outros estudantes. A nota enviada pelo MEC reforça: as APAES não vão deixar de existir. Cultura, lazer e turismo. Festival Carioca traz filmes sobre deficiência com o olhar da inclusão. Até 1º de setembro, o Centro Cultural do Banco do Brasil recebe o Festival do Cinema Assim Vivemos, que reúne 28 obras de 17 países sobre deficiência.
Nesta 6ª edição, o festival tem acesso garantido para as pessoas com deficiência visual, auditiva e cadeirantes em todas as sessões. Os filmes exibidos no Assim Vivemos têm o objetivo de mostrar as capacidades das pessoas e sua inclusão na sociedade. O foco está em filmes que tenham a pessoa com deficiência como protagonista. O festival traz ainda 4 debates. Os temas das mesas são terapeuta sexual substituta, autismo e seus desafios, institucionalização de pessoas com deficiência e surdez e comunicação. Filmes como Diário do Não Ver, O Preço da Não Liberdade e Cromossoma 5 estão na programação. As sessões começam às 14h. Para informações sobre os horários e a lista completa de filmes do festival, acesse bb.com.br. bb.com.br. Os ingressos são gratuitos e o festival funciona de quarta a segunda na Rua 1º de Março, sem número, no centro do Rio de Janeiro. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Deficiente visual recebe computador adaptado. Após 6 anos de espera, Lucas dos Santos, de 14 anos, conseguiu o tão desejado computador para realizar as atividades e aprender. A mãe, Janaína dos Santos, procurou o deficiente visual Alcemar Lemos, que com a ajuda de Rose Stecker, realizaram uma parceria. Eles visitaram o comércio de Sobradinho e conseguiram doações para serem sorteadas em uma rifa. Com o dinheiro arrecadado, foi possível comprar um computador com 2 programas de voz, que possibilitam ao adolescente a inclusão digital e ao desenvolvimento. Foram comprados ainda uma cadeira, rack e impressora multifuncional. Segundo Alcemar, essa é uma conquista depois de tanto tempo de luta. Rose agradeceu a todas as pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra para tornar o sonho em realidade. Hoje você vai conhecer mais sobre a história do atleta paralímpico Clodoaldo Santos Silva. Em um Mundial de Natação na Argentina, Clodoaldo bateu 3 recordes, nos 50, 100 e 200 metros livres. Depois disso, ele não se cansou de ganhar medalhas e bater seus próprios recordes em todas as vezes que entrou nas piscinas para competir. Clodoaldo também participa de 2 programas de rádio e um na TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Clodoaldo tem paralisia cerebral. No momento do parto, houve falta de oxigenação e isso afetou os movimentos de suas pernas, trazendo uma pequena falta de coordenação motora. Mas é importante lembrar que essa deficiência não é deficiência mental, como é confundido por muitos. Conheça mais da história desse atleta brasileiro agora com a repórter Marinalva de Almeida. Entrevista. Bom dia, é uma grande honra, Clodoaldo, estar aqui ao seu lado. Muito bom dia, Marinalva, ouvintes. Como você me apresentou, meu nome é Clodoaldo Silva, venho lá de Natal, no Rio Grande do Norte, tenho 34 anos de idade. Meu diagnóstico clínico é paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que ocasionou a falta de coordenação motora nas minhas pernas. Até os 7 anos de idade eu não andava, para onde eu tinha que ir. Meus irmãos que me levavam nas costas. Meu pai abandonou a minha mãe, eu tinha apenas 2 anos de idade. Eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, que foi minha imagem feminina e masculina. Ela tinha 5 filhos para criar, trabalhava manhã, tarde e noite para poder nos sustentar, para poder nos criar. E se eu sou essa pessoa hoje, tudo é graças a Dona Maria das Neves, minha mãe. Minha infância e adolescência foram com muitas dificuldades. Eu não queria ficar em casa, porque não tinha entretenimento, não tinha uma televisão, não tinha um aparelho de som, não tinha sofá nem para me sentar. Então eu escolhi para a rua. E ao mesmo tempo que eu escolhi para a rua, tentar me integrar com outras crianças e adolescentes da mesma idade, sofria preconceito, sofria discriminação, sempre quando eu retornava para casa. A minha mãe me perguntava o que tinha acontecido, eu falava para ela e ela falou algo que eu levo para a minha vida até hoje. Não queira ser melhor que ninguém, mas você não é pior. Então busque os seus objetivos, faça por merecer que você vai ser um grande vencedor. Então, os grandes nãos que eu tomava se tornavam grandes sim, se tornavam grandes motivações para eu continuar em frente. Aos 9 e aos 16 anos de idade fiz a minha 4ª e última cirurgia, quando meu médico recomendou a natação como fisioterapia. Comecei a nadar como tratamento fisioterapêutico, isso no ano de 1996. 2 anos depois, já estava participando do meu primeiro campeonato nacional, que foi na cidade do Rio de Janeiro, e ali eu consegui ver que eu poderia me destacar se eu treinasse, se eu me profissionalizasse. E foi ali que aconteceu. Depois de 98, veio as primeiras competições internacionais com a seleção brasileira e depois daí foi um grande salto.
para Pan-Americanos, Mundiais, Paralimpíadas, onde nas Paralimpíadas eu tenho 13 medalhas, 6 ouros, 5 pratas e 2 bronzes. E 2004 foi um divisor de águas, porque antes ninguém conhecia o que era esporte paralímpico, ninguém conhecia o que era ser um atleta paralímpico. Depois que viemos de Atenas, eu, naquele momento, era o destaque e o referencial da equipe que foi para a Grécia com essas medalhas. Eu me tornei referência e ícone para milhares e milhares de pessoas com deficiência até sem deficiência. E ali começou a surgir várias oportunidades para eu realizar palestras por todo o Brasil. São palestras motivacionais. E depois dali surgiram várias oportunidades que eu fui pegando com unhas e dentes. Em 2013, já estou na minha 4ª Paralimpíada. Surgiram outros grandes desafios fora da água. Atualmente eu trabalho no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tenho 2 programas de rádios na Bradesco Esportes FM e na Band News do Rio, e também na televisão lá na Band Rio. Esse novo desafio de fazer jornalismo eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de fazer em 2016, após os Jogos Paralímpicos do Rio. Mas como surgiu a oportunidade agora, eu vi que eu não poderia deixar de pegá-la. Por quê? Porque eu acho que minha parte dentro da água eu já fiz. E agora eu tenho que servir de exemplo também fora do meu esporte para poder divulgar o movimento paralímpico. Eu estou conseguindo conciliar bem essas 2 profissões, né? Estou conseguindo me sair bem no rádio, na TV, na piscina. Quero muito participar em 2016 como atleta, porque eu acho que ainda posso conquistar medalhas, eu ainda posso passar exemplos aí para muitas pessoas com e sem deficiência do Brasil inteiro. Eu acredito que as pessoas têm o dom, eles conseguem se destacar justamente nessas dificuldades. Então os campeões veem aquelas dificuldades como uma motivação. E eu sempre vi na dificuldade como algo positivo. Isso foi a minha vida inteira. Sempre fui um cara que eu não queria deixar o meu conhecimento só para mim. Eu queria tentar compartilhar isso desde a minha infância, desde a minha adolescência, tanto que nas escolas que eu estudava, eu sempre era líder de classe, as pessoas sempre me tinham como referencial. No esporte não foi diferente. Além de ter essa responsabilidade dentro do esporte, eu tenho fora. Foi após 2004, quando lá eu conquistei as 6 medalhas de ouro e 1 de prata, e eu cheguei ao Brasil, comecei a realizar palestras e comecei a frequentar comunidades carentes do Rio de Janeiro, e muitas vezes os grandes ídolos daquela criançada e adolescentes eram o traficante. Quando eles me viam, abriam um sorrisão, tinham esperança, e eu ficava imaginando, poxa, pessoas que não tem nenhuma esperança, ao me ver, tem um sorriso, tenho a esperança, eu tenho que fazer algo por eles. E foi aí que eu cresci esse pensamento de poder criar o Instituto Clodoaldo Silva lá em Natal, que trabalha com crianças e adolescentes com e sem deficiência. Por ter conquistado e se tornado referencial no país. Muitas pessoas com deficiência chegam para mim, poxa, eu comecei a nadar por causa de você. Então eu sempre fui essa pessoa muito equipe que sempre quis compartilhar esse conhecimento com todo o movimento. Acredito que em 2004 realmente aflorou tudo isso para poder contribuir muito mais do que eu contribuo. Então eu tenho 2 apartamentos em Natal, eu tenho 2 patrocinadores fortes que são Furnas Centrais Elétricas e a Nissan do Brasil. Tenho uma vida totalmente estável. Queria realmente aproveitar a oportunidade para passar para atletas paralímpicos ou olímpicos e esportistas em geral que tem que se preocupar com o que vai fazer depois do esporte. Eu tive essa preocupação desde 2004. Poxa, o que é que eu vou fazer quando eu pendurar minha sunga, né? E eu sempre tive essa preocupação e eu te confesso, hoje eu não precisaria nadar para ter uma boa vida.
Por quê? Porque hoje eu já tenho esses 2 programas de rádio, tenho um programa de televisão, realizo minhas palestras motivacionais por todo o Brasil e tenho certeza que foi através do esporte que me trouxe muitos ensinamentos que eu poderia entrar tranquilamente em qualquer segmento para poder ser qualquer coisa. Então as pessoas que estão nos ouvindo agora, nunca deixem de estudar, nunca deixem a educação de lado, porque se um dia não forem grandes atletas, possam ser grandes campeões na vida. Essa é a história do para-atleta Clodoaldo Santos Silva. Torça e acompanhe os seus resultados nas Paralimpíadas de 2016. Jornal Inclusão Brasil.